Olá, leitores do Correio Brasiliense, bem-vindos a mais um vídeo aqui do jornal. Eu me chamo Ronaire Nunes, sou repórter do site do Correio e eu estou aqui hoje com a Joana Dark, espero não ter errado o sobrenome. A Joana é infectologista do Centro de Especialidades de Doenças Infecciosas aqui do Distrito Federal e hoje ela fez a grande gentileza de vir aqui na redação conversar um pouco com a gente sobre a varíola do macaco. Pois é, depois da Covid, agora enfrentamos essa nova ameaça, que é a varíola do macaco. Vale lembrar que nessa terça-feira, mais conhecido como ontem, um caso suspeito foi identificado aqui no Distrito Federal, né, Joana? Eu queria primeiro perguntar para você o que a gente tem de informação desse primeiro caso aqui no Distrito Federal. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite, né? Esse caso suspeito inicialmente de varíola foi atendido recentemente lá no nosso centro por uma das infectologistas, né? Mas, assim, a suspeita, ela levantou pelas características das lesões. O que ele tinha na pele, as lesões de pele, eram sugestivas, né? Mas nada confirmado ainda, porque a gente precisa do exame de DNA para saber se realmente se trata de uma infecção da varíola do macaco. Porque vale lembrar que no DF, atualmente, a gente tem algumas doenças que podem simular essa doença, né? A gente tem várias doenças que a gente chama de exantemáticas, que começam com manchinhas vermelhas e evoluem. A dengue, inclusive, é uma delas, né? Claro, dengue, própria catapora, zika, chikungunya, maiaro vírus. A gente está numa região, própria Covid, às vezes, porque como a doença, o início dos sintomas é com febre, né? Você se infecta e uma semana após, você tem um quadro febril e aí se acaba desenvolvendo umas manchas pelo corpo vermelha e essas manchas elas vão evoluindo. Geralmente essas manchas elas surgem na face, passa por tronco, é o que a gente chama de céfalo caudal. E aí, como é mancha vermelha plana, pode ser qualquer uma dessas doenças que a gente falou. E só que depois essas manchas elas evoluem para umas pústulas, umas vesículas com pus e posteriormente elas vão secando, criam uma crosta e desaparecem, né? Então, dependendo do momento que você capta o paciente, você pode pensar em várias doenças. Então, esse é o grande problema. A gente está numa região de Deus nos ajude. Levanta essa hipótese. Você faz rapidamente o isolamento da pessoa, né? Para a questão de respiratório e contato, né? Então, esse indivíduo, ele foi para a casa dele, foi correstrito, porque não tinha grandes sintomas. E o material é coletado e é enviado para o LACEN. Aqui no DF, na rede pública, o LACEN é laboratório que vai confirmar o diagnóstico, né? Geralmente, é um teste que sai em poucas horas, dependendo da capacidade do laboratório. Então, a gente espera que entre hoje e amanhã já tenha a confirmação. Até porque para você implementar as outras medidas, né? Buscar os contactantes, fazer essa busca ativa, porque é o momento de isolar a pessoa, buscar os contactantes, fazer o isolamento também para você frear a cadeia de transmissão. Os contactantes que você fala é as pessoas que essa pessoa que é suspeita entrou em contato ao longo dos últimos dias. O que acontece? Vamos lá. A varíola do macaco é uma doença já conhecida, né? Na África, e é de transmissão respiratória, ou seja, por gotículas. Então, quando você fala, você espera essas gotículas e a pessoa pode se infectar. Certo. Uma outra forma de contato é em contato com as lesões de pele. Então, se você tem contato com as lesões desse paciente, você também pode se infectar. E uma outra forma mais rara, mas acontece, é através de objetos contaminados. Então, onde o paciente está, na casa dele, em alguns locais, quando ele fala, essas gotículas caem em superfície, né? Então, as pessoas acabam tocando ali e tem o risco de se infectar também. E o que chama mais atenção atualmente dessa doença? É a questão de uma possível via de transmissão via sexual, porque o vírus foi encontrado no sêmen. Então, existe essa possibilidade de infecção sexual, mas vale lembrar que quando você fala contato e você tem uma relação sexual, esse contato é maior, né? É mais íntimo. É verdade. Então, é um contato íntimo, faz com que você tenha a possibilidade de se infectar, mais... ou seja, a possibilidade de você se infectar é maior.
Sim, compreendido. Mais uma dúvida, não sei se a gente já está estourando nosso tempo, estamos quase. Então fica aí, leitor, não vai demorar muito. Doutora, eu queria deixar mais claro qual é o nível de letalidade, eu não sei se eu estou falando uma besteira, se até existe essa letalidade com relação à varíola do macaco, porque eu te pergunto isso porque no começo da Covid existia muita dúvida com relação a isso e hoje, quase 2 anos depois, a gente viu que a letalidade, principalmente no Brasil, foi alta, com mais de 500 mil de mortos. O que a gente deve se preocupar com relação à varíola do macaco? Essa doença, a letalidade dela é baixa, a mortalidade é baixa. Geralmente, as pessoas elas podem complicar por infecções secundárias da própria pele, né? Quando você coça, como tem as bactérias da pele, acaba infectando essas vesículas e aí você pode ter um quadro de infecção bacteriana associada e algumas pessoas podem evoluir com um quadro de meningite, pneumonia, mas é raro, pouca mortalidade. O vírus, até o momento que a gente conhece, é que é um vírus mais estável. Então, tem a possibilidade de mutação é bem menor. Sem falar que é um vírus que a gente tem tratamento antiviral. E tem também a questão da vacina, né? Que quem é maior de 50 anos e vacinou para varíola no passado. Por isso que geralmente a gente tem 2 marcas no braço, né? Sim. Uma da varíola, que é mais velho. Eu tenho. Aí geralmente você tem uma marca em um braço, outra no outro, porque vacinou para varíola no passado. Então, quem vacinou para varíola no passado está imune. Claro que, uma vez que o vírus tem essa capacidade de mutação, então você tem que fazer um refinamento dessas vacinas. E essas vacinas hoje, elas são disponíveis mais para profissionais que trabalham diretamente com vírus, que é quem trabalha em laboratório, que é o vírus da varíola. Não está disponível em grande escala, você não encontra vacina ainda no Brasil, nem na rede particular, nem na pública, mas é a atenção para que a gente se programe, o governo também, e tentar limitar a propagação da doença para a gente não ter a necessidade de ter que comprar vacinas e aquela correria, porque já começou a correria pela vacina, né? A gente está vendo alguns países da Europa aí já desesperados para comprar vacina. E isso, nessa desigualdade social entre países, entre pessoas, né, a gente acaba sendo prejudicado, digamos assim. Sim. Mas o momento atual é de alerta, de observação dos sintomas para a gente tentar frear a cadeia de transmissão. Mas, assim, a mortalidade é baixa, muito baixa. Certo. Joana, a partir de qual momento a pessoa deve procurar um hospital? Existe esse momento ou é melhor se resguardar e tentar não contaminar os outros? Como é que funciona? Então, inclusive, tem uma questão muito discutida atualmente, né? Por exemplo, se fala que esse vírus espalhou muito entre homens que fazem sexo com homens. Mas o que acontece? Homens que fazem sexo com homens, existe um tipo de população que busca mais o serviço de saúde, que vai aos hospitais, que tem preocupação com esse quesito, né? E a gente tem um monte de hétero que nunca vai ao serviço de saúde, que tem receio, tem medo, que se esconde, né? Certo, então eles só conseguem identificar mais fácil. Talvez isso seja o motivo, né, da gente ter evidenciado mais nessa população. Agora, o momento de se ir ao hospital, como você tem sintomas inespecíficos, que é a questão da febre. Então, você tem que ter o profissional de saúde atento e o indivíduo também. Então, assim, a gente está falando aqui de uma rede, de uma cadeia de transmissão, uma possível transmissão sexual. Então, a questão do tabu aqui é algo que dificulta, às vezes, fazer o diagnóstico, porque no Brasil a gente tem muito receio de falar sobre questões de sexualidade, né? Então, se a pessoa tem algum sintoma, se a pessoa teve algum contato e ela acha que possivelmente possa ser a varíola, teve contato com alguém que apresentou alguma vesícula, alguma lesão, ou descobriu depois, essa pessoa tem que ir ao serviço de saúde. Então, a gente tem que ter cuidado aí para não impedir as pessoas de terem esse acesso. Porque aí, quando fala via sexual possível, aí, né, já dificulta.
Então, se você teve um contato sexual que você acha que existe essa possibilidade de transmissão, às vezes a pessoa veio de um país onde está tendo casos, né? Uhum. Então, é importante que ela vá e que fale isso para o profissional de saúde. E alerte também as pessoas com as quais ela teve contato. Agora, os outros sintomas, a partir do momento que você já tem as lesões visíveis, né? A partir do exantema que se transforma em pústulas, que é bem característico, aí você já contaminou muita gente. Então, o ideal é você pegar o quanto antes. Antes mesmo até dessas lesões na pele. Isso, se você teve contato com alguém que você acha que estava infectado, vá ao serviço de saúde para receber as orientações. Porque aí o ideal é a gente promover aí a questão do isolamento, né? Às vezes a pessoa está trabalhando, então você tem que ter um atestado para ficar em casa, para fazer e aguardar um tempo para ver se tem outras manifestações. E a gente precisa sinalizar os órgãos de vigilância para a coleta do sangue, para poder fazer o material, para fazer o isolamento viral e identificar, né, o quanto antes. Perfeito. Joana, uma última perguntinha, se a gente tiver tempo, acho que a gente tem. Eu queria perguntar, Joana, qual é a situação da varíola no mundo agora em junho? Está fora de controle ou está só fora de controle na Europa? Não sei se existe esse termo. Como é que está a doença no mundo? Pelo que eu estou sabendo, está em mais de 30 países, né? Está se alastrando, muitos casos. E o que está dificultando um pouco é justamente a questão da notificação, da identificação de alguns casos, porque como o vírus até então não tinha sido identificado no sêmen, né, ninguém pensou nessa possibilidade de infecção de via sexual. Então agora tem essa preocupação e também esse alerta pelo tipo de pessoa que está sendo exposta, pela questão até do estigma, porque as pessoas acabam estigmatizando um subgrupo de forma desnecessária, porque o que a gente faz aqui é tentar fazer a profilaxia com responsabilidade e com respeito, né? Então, da mesma forma que eu tenho transmissão por gotícula, por contato, tem a sexual, várias outras, né? Então, isso não é para impedir o acesso. E no mundo existe hoje o que a gente sempre vê, né? Como diz, né? Quando o pirão é pouco, o primeiro meu, algo assim, né? Então você vê já uma corrida dos países da Europa. Agora mesmo eu estava lendo Espanha e outros já buscando a vacina. E não tem capacidade de produção assim, em larga escala, rapidamente, para a vacina contra a varíola. Você tem os grupos específicos. Aí já se tornou agora um problema onde a própria OMS está preocupada porque tem que priorizar quem precisa. Certo. E não sair vacinando todo mundo aí de forma desesperada. Sim. Então, essa é a preocupação. O insumo, nesse momento, apesar de você ter um tratamento, de você ter uma vacina, mas o acesso não é tão rápido. Então, a gente precisa organizar por prioridade, por risco. Por isso a importância de sensibilizar para que as pessoas possam vir e a gente fazer o diagnóstico correto e a tempo. E lembrar também que antes da vacina existe uma importante ferramenta contra as doenças, que são a prevenção, né? Exatamente. Aí são os métodos de barreira, né? E, nesse caso, aí você vai ter 3 barreiras, né? É o respiratório, que é a gotícula, é o contato e é o sexual. Então, aí a gente tem que intervir nesses 3 pontos. Certíssimo. Bom, é isso, caros leitores. Muito obrigado pelo tempo. A gente conversou novamente com a Joana Dark, infectologista do Centro de Especialidades de Doenças Infecciosas aqui do Distrito Federal. Agradecer novamente a Joana pelo tempo, pela participação. E lembrar que, diante de qualquer nova doença, qualquer outro grande problema social, informação é o mais importante. Muito obrigado, pessoal, e até mais.